Corpos adornados dançam movidos por sons ancestrais. É parte do Quarupi, na aldeia Ipatse da etnia Cuicuro, terra indígena Xingu, Mato Grosso. O jornalista Washington Novaes, que foi comentarista e supervisor do Repórter Eco, morto em agosto de 2020, é um dos homenageados na cerimônia de 2022, uma honra concedida a mortos ilustres. No Repórter Eco de hoje, você acompanha o ritual do Quarupi, realizado no Xingu, em homenagem a Washington Novaes, pioneiro no jornalismo ambiental, e ao cacique Tabata Cuicuro. E veja também... O produtor audiovisual e ativista Sérgio Lopes fala sobre a cultura do desperdício e critica o comportamento que leva as pessoas a jogarem comida no lixo em um país onde 33 milhões passam fome. E os grandes mamíferos perderam 1/3 do seu ambiente natural desde que a humanidade começou a migrar pelo planeta. Produção em excesso, consumo exagerado. Uma equação que sempre acaba com alimentos jogados no lixo por falta de consciência. A cultura do desperdício é o tema do novo livro de Sérgio Lopes, que propõe uma reflexão essencial nos dias de hoje. Sérgio Lopes é publicitário e produtor audiovisual. Indignado com os hábitos de consumo excessivo e descontrolado, ele se transformou também num ativista em favor das causas ambientais e do consumo consciente. A ferramenta é a informação, que divulga em mídias digitais e tradicionais. Agora, ele acaba de lançar o livro O que é a cultura do desperdício? Se não interromper, é a gente que acaba. Acho que a cultura do desperdício é o momento que a gente está vivendo, né? A gente teve no pós-guerra um excesso de produção, uma abundância muito grande, né? Surgiu aquela cultura do modelo novo, né? Você tem uma coisa que ainda funciona, mas saiu um modelo novo, você pega e você quer o modelo novo. Então, por conta disso, a gente começa a desperdiçar. Então, a cultura do desperdício é esse hábito que a gente tomou de não se preocupar com o que a gente consome e também com a forma como a gente descarta. O livro foi inspirado num projeto maior, que começou com o documentário A Cultura do Desperdício, por uma sociedade mais consciente, lançado em 2017 e exibido inclusive na TV Cultura. É muito importante que a gente faça todos os dias a seguinte pergunta: estamos a serviço de quê? O desperdício é uma desordem cultural, social. Então, pode-se dizer que o desperdício é a cultura da desordem. Qual é a reflexão que você propõe com esse projeto Cultura do Desperdício? Esse projeto começou quando eu conheci a Luciana Quintão, que é a presidente da ONG Banco de Alimentos. Ela tinha vontade de ampliar a comunicação dela e tal, e a gente fez essa parceria para produzir esse documentário. E aí eu conheci o trabalho dela, que justamente é pegar o excedente de produção do cinturão verde, dos restaurantes, das casas, e transformar isso em alimento social. Então acho que a grande reflexão é isso: tudo que me sobra falta para alguém, e não achar que já que sobrou eu posso descartar. E quando a gente fala de desperdício de alimento num país que passa fome, é muito mais cruel. São 33 milhões, mais ou menos, de brasileiros hoje que têm fome ou algum tipo de insegurança alimentar, né? E isso num país que bate recordes de produção agrícola, né? É um contrassenso. É a pior dos desperdícios, é o desperdício de alimentos, sem dúvida. O autor do livro e diretor-geral do documentário conta que o desperdício de alimentos acontece em todas as etapas da cadeia produtiva. Você começa lá na plantação, que às vezes se desperdiça semente por estar mal estocada, depois você não tem os processos mais adequados para
plantar, então você também desperdiça no momento da plantação. Na hora da colheita, às vezes não tem também equipamentos adequados, então você perde muita coisa. E você tem muitas etapas, né? De tira daqui, bota aqui, leva para lá. E aí você vai desperdiçando até que você chega na geladeira do consumidor, onde também acontece o desperdício por conta dessa cultura de você não ter um planejamento do que você compra e tal. O livro digital está disponível na plataforma econosco.com.br. Marcelo Cândido Melo, que havia trabalhado no roteiro do documentário, participou agora da formatação. No papel, o debate sobre o desperdício ganha um caráter mais filosófico. E eu pedi para o Marcelo fazer um olhar, né, assim, de não simplesmente a gente transcrever tudo o que foi dito no documentário, e ele deu um tratamento onde ele deu muito peso na questão ética, moral e filosófica da questão do desperdício. Então é uma leitura muito interessante, porque ele vai até o templo de Delfos, né, que tinha a frase nada em excesso, para trazer reflexões sobre isso. E tem uma coisa legal que a gente fez, que foi o uso da tecnologia. Então você está lendo o livro, tem algum convidado lá que está explicando algum assunto, você tem um QR Code, onde com o seu celular você pode assistir essa entrevista. É um desperdício visceral, cultural ou institucional no Brasil? Eu acho que são os três, e inclusive moral, né? Porque num país que passa fome, você jogar comida fora sem se sentir culpado é criminoso. Esse excesso não cabe mais no planeta que a gente está vivendo. Então a gente tem que ir mudando os pequenos hábitos até a gente ter uma nova cultura de consumo e descarte. Então, mude, meu compadre, antes que seja tarde. Tome uma atitude, porque é geral essa treta. Tá todo mundo junto no mesmo planeta. Agora vamos aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque. Em menos de 9 meses de 2022, o total de queimadas na Amazônia supera o acumulado do ano passado. Foram 76.587 focos de incêndio na região, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, enquanto que em 2021 inteiro foram 75.090 focos. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. Os grandes mamíferos perderam 1/3 do seu ambiente original no planeta. É o que revela estudo inédito sobre a redução de áreas naturais da megafauna. Os grandes mamíferos da Terra perderam, em média, 1/3 do seu ambiente natural desde as primeiras migrações humanas. O que aconteceu entre 50.000 e 11.000 anos atrás, no fim do período conhecido como Pleistoceno. É o que mostra um levantamento inédito que mapeou a distribuição original de 145 animais da megafauna. Robustos, imponentes, carismáticos. Os maiores animais da Terra exibem força e resistência, mas se mostram vulneráveis diante do pior inimigo, o homem. Há milhares de anos, a presença humana vem impactando em todo o globo a sobrevivência de espécies da chamada megafauna, o conjunto de animais de grandes proporções. Já se sabe que grandes mamíferos e grandes vertebrados, no geral, eles são mais sensíveis aos impactos do ser humano. Porque os animais maiores, eles despertam mais a atenção, o interesse e a curiosidade do ser humano, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. A bióloga Lilian Salles é uma das autoras de um trabalho internacional que analisou a distribuição de 145 espécies de grandes mamíferos no mundo. Foram considerados animais com peso superior a 44 quilos. O que a gente fez foi comparar as regiões onde a espécie ocorre atualmente com as regiões onde as espécies ocorreriam na ausência do ser humano. E a partir dessa informação de quais foram as áreas que essas espécies perderam, a gente começou a pensar em termos de qualidade do habitat.
porque não necessariamente as regiões onde a espécie ocorre, todas elas são as melhores regiões para a ocorrência, sobrevivência, persistência da espécie. E essa informação, ela é útil para você prever o impacto de alterações antrópicas do futuro. Os resultados do estudo são alarmantes. 1/3 do habitat original dos grandes mamíferos da Terra já foi perdido. Algumas espécies foram forçadas a ocupar áreas com clima diferente daquele em que naturalmente viveriam. Eu acredito que o resultado que mais chama atenção é o fato de que pelo menos 19 espécies de grandes mamíferos no globo hoje ocupam regiões de baixa adequabilidade, que seriam os refugiados climáticos. Essas espécies, elas já estão vulneráveis e já estão sensíveis a pressões subsequentes. Já existem alguns resultados que mostram, por exemplo, que espécies que não respondem bem a programas de conservação são espécies que provavelmente hoje ocorrem em regiões que são hábitats relictuais do passado, né? Essas espécies, elas já não estão nos ambientes ótimos delas, então, por isso, as taxas de crescimento demográfico delas, elas já não são tão robustas, ou seja, essas populações, elas já são populações que já sofrem os efeitos negativos de ocuparem um habitat não ótimo. Então, essas espécies, com certeza, são mais vulneráveis aos impactos futuros e elas são mais difíceis de conservar, inclusive. No Brasil, entre os animais que mais perderam áreas está a onça-pintada, com 40% de redução. Outra conclusão da pesquisa é a de que espécies que vivem em regiões de vegetação rasteira, como o cerrado e a savana africana, são as primeiras a ser extintas, já que esses são territórios ocupados rapidamente por usos como a agricultura. A gente sabe, por registros fósseis e por reconstruções históricas, que onde o ser humano chega, ocorrem extinções de grandes mamíferos. Desde que o Homo sapiens saiu nas primeiras migrações da África, sempre que o ser humano atinge uma fauna que nunca teve contato com o ser humano, vários desses grandes mamíferos são perdidos. A partir da Revolução Industrial e com o aumento da capacidade de modificação do meio ambiente pelo ser humano, esse impacto ele se magnificou. Tanto é que hoje é considerado que nós estamos vivendo o antropoceno, que é a era geológica em que o fator dominante nas distribuições das espécies e em diversos parâmetros biológicos é o impacto do ser humano. Perda de habitat para a agricultura convencional, efeitos devastadores nas populações provocados pela caça e impactos das mudanças climáticas em todos os níveis ecológicos, sejam espécies, comunidades ou ecossistemas inteiros. As ações humanas estão criando um cenário para uma extinção em massa. A gente considera que atualmente todas as evidências apontam para nós estarmos entrando no 6º grande período de extinção em massa. Então, por um lado, é difícil ser otimista nesse sentido, porque várias espécies já foram perdidas, várias espécies estão ameaçadas por diferentes fatores. São consideradas extinções em massa as perdas aceleradas de cerca de 70% das espécies de animais e plantas. 5 grandes extinções moldaram a história do nosso planeta. No entanto, sempre causadas por eventos extremos, como glaciação ou vulcanismo. Para reverter o quadro atual, é fundamental investir na restauração dos diversos tipos de hábitats. Eu acredito que os nossos resultados eles trazem como alerta a questão de que muito já foi perdido. E, ao mesmo tempo, essa mensagem de esperança que a gente tenta trazer, ela pode ser considerada uma chamada de atitude ativa para a defesa da biodiversidade. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O Quarupi do jornalista Washington Novaes e do cacique Tabata Cuicuro, um ritual em homenagem aos mortos ilustres realizado na terra indígena Xingu.
Ao lado do cacique Tabata Cuicuro, Washington Novaes, um dos pioneiros do jornalismo ambiental e defensor dos povos indígenas, foi homenageado no Quarup de 2022, na aldeia Ipátice, terra indígena Xingu. A cerimônia é um ritual em homenagem aos mortos ilustres, que encerra o longo período de luto das famílias. Corpos adornados dançam movidos por sons ancestrais. É parte do Quarup, na aldeia Ipátice da etnia Cuicuro, terra indígena Xingu, Mato Grosso. O jornalista Washington Novaes, que foi comentarista e supervisor do Repórter Eco, morto em agosto de 2020, é um dos homenageados na cerimônia de 2022, uma honra concedida a mortos ilustres. Ele revelou ao Brasil o significado desse ritual na série de TV Xingu, a Terra Mágica, em 1985. Os cuicuros estão entrando pela floresta à procura da árvore apropriada, da qual retirarão os troncos que simbolizarão os mortos do ano passado, que eles vão homenagear nesta festa. Todo mês de agosto, em diferentes aldeias, acontecem cerimônias do Quarup. No final desse grande ritual, que envolve uma sequência de eventos ou uma sequência de pequenos rituais que vem acontecendo desde um ano antes. Né? Eles fazem uma grande festa que reúne todas as aldeias, ou a maior parte das aldeias, das comunidades indígenas daquela região, para 2 dias de celebração. Poucos brancos tiveram uma homenagem dessa na vida, assim, né? Que a gente se lembre, assim, só os irmãos Vilas Boas e o Darcy Ribeiro. A gente sabe, foi por causa dessa relação umbilical que teve com esses povos todos lá e com esse lugar tão mágico. Preparação de alimentos servidos aos convidados, corte de cabelos, a luta típica conhecida como ruca-ruca. O ritual também inclui o pranto, marca da despedida, encerramento do luto das famílias. É uma experiência espiritual muito forte. Não havia dúvida para mim de que a presença do Washington era clara, era uma coisa evidente, constante, durante todo o ritual. Durante toda a noite de lua cheia, os pajés e cantadores das várias aldeias se revezaram junto aos troncos pintados e enfeitados, entoando seus cânticos em homenagem aos mortos. Antes do dia clarear, as fogueiras acesas diante de cada um dos troncos foram apagadas e as suas cinzas e brasas sepultadas em covas abertas diante de cada um dos troncos. A partir deste momento, os espíritos dos mortos estavam livres para seguir definitivamente o seu caminho. O Quarup também homenageou Tabata, um dos maiores caciques Cuicuro, morto em 2021. Teve essa coincidência assim, de ser uma espécie de último encontro entre esses 2 grandes amigos que tiveram em comum essa luta em defesa dos povos indígenas do Xingu. Em 2007, Washington Novaes mostrou suas preocupações com os indígenas do Xingu, cercados por plantações de soja e criações de gado, numa nova série de TV. Nós acompanhamos o lançamento dela na aldeia Ipátice. 22 anos depois, ele voltou para cá para documentar as transformações e nos traz Xingu, a terra ameaçada. Eu me apaixonei muito por essas culturas, pela organização social e política, pela relação homem e mulher, pela autossuficiência individual, né? Todas essas coisas que o índio tem. A gente vive um momento hoje muito grave em relação aos povos indígenas, principalmente de ataques em relação aos territórios indígenas, que são fundamentais, são a base, né, da existência dessas culturas. O que você acha que seu pai diria nesse momento para o Brasil em relação a isso? E que a gente precisa enxergar a importância que esses povos tiveram na nossa formação e ao invés de subjugá-los, como fizemos aí 500 anos, tentar ter uma relação um pouco mais de
troca afetuosa com eles e, em vez de achar que a gente tem que ensiná-los, tentar aprender um pouco mais com eles, né? Os povos indígenas não são o passado do Brasil, eles são o futuro do Brasil, né? Porque eles são, de um lado, guardiões de uma grande parte da nossa biodiversidade, de possibilidades de relações mais igualitárias entre as pessoas, de sociedades sem desigualdade, né? De um nível de liberdade para o indivíduo que a gente não tem na nossa sociedade. Esse momento mostra que o Brasil não está olhando para as sociedades indígenas como o seu futuro, né? E que talvez quem não tenha futuro, se a gente continuar nesse caminho, seja o Brasil. Os documentaristas Pedro Novaes e Maricá Cuicuro preparam mais uma homenagem aos pais, Washington e Tabata, com imagens do Guarupi, o filme O Último Encontro. O diretor de cinema e TV João Novaes, também filho do jornalista, produz Memórias de um Jornalista de Plantão, uma indiscrição biográfica de Washington Novaes, mostrando a face caseira e menos conhecida dele. Tem um lado meio místico, assim, que acho que fui levado meio por ele, pela relação dele com os pajés. Assim, eu não acredito em morte, eu acredito em passagem, em mudança de invólucro, vamos dizer assim. Meu pai tá com certeza vivo, não só nos documentários que ele fez, nos artigos que ele escreveu, nos livros que ele deixou, mas também na gente, né? Você tem esperança que essa cultura sobreviva? Tenho muita esperança que sobreviva. Eu acho que a crise do nosso padrão civilizatório, nosso que eu digo é branco, né? A insustentabilidade dos nossos modos de viver vão ter que... essa crise vai nos obrigar a buscar outros caminhos e outras soluções. E eu acho que ela tem que olhar para cá. Tem que olhar como é que você pode viver com pouco. Como é que você pode viver organizadamente e sem ter que exercer uma ditadura sobre as pessoas. A equipe do Repórter Eco também presta homenagem a este pioneiro do jornalismo ambiental, nosso amigo e ex-colega Washington Novaes. E por hoje é só. No próximo programa você acompanha novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!